Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha. No Dicionário Jurídico do Espanha número 12, falarei sobre requisição administrativa. Essa palavrinha vai aparecer na sua prova pós-pandemia, seja ela de direito administrativo, seja ela de direito constitucional, seja no concurso público, seja na prova da OAB. Por quê? Porque a requisição administrativa é um instituto jurídico que está sendo usado no combate à pandemia. Lembrando, o examinador malvado também está em quarentena, ele passa pelos mesmos perrengues que nós. Ele não tem o que fazer, ele está preso na casa dele, ele está pensando, ele está elucubrando questões de prova que ele vai aplicar pós-pandemia. E eu tenho certeza absoluta que termos jurídicos, que institutos jurídicos ligados ao combate à pandemia vão aparecer nas provas de pós-pandemia. Mas fiquem calmos, fiquem tranquilos. Vocês assistindo a este vídeo estarão preparados para enfrentar esta questão. Vamos lá? Requisição administrativa. Quando eu falo em requisição administrativa, estou falando de uma limitação ao direito de propriedade. Estou falando de uma limitação ao direito de propriedade. O artigo 5º, inciso 22 da Constituição diz o seguinte: é garantido o direito de propriedade. Nós vivemos num Estado democrático de direito, num regime econômico do capitalismo, ou seja, eu posso ter a profissão que eu quiser, eu posso ter empresa, eu posso ser artista, eu posso ganhar dinheiro das mais diversas formas lícitas. Eu ganhando dinheiro das mais diversas formas lícitas, eu posso ter o que eu quiser. Eu posso comprar o que eu quiser. Eu posso ter Ferrari? Sim! Eu posso ter jatinho? Sim! Eu posso ter uma mansão? Sim! O Estado tem alguma coisa a ver com isso? Não sei. Cuidado! Regra geral, a propriedade é inviolável. Tanto é que ninguém pode entrar na casa de um cidadão sem ordem judicial ou em flagrante delito. Depois que eu conquisto uma propriedade, regra geral, o Estado não pode tomá-la de mim. Mas existem exceções. Quando eu falo de requisição administrativa, eu vou para o inciso 25 do artigo 5º da Constituição Federal. Olha só, no 22 garante o direito de propriedade, e na sequência vem exceções. O inciso 25 fala o seguinte, que em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, indenizando o proprietário posteriormente, se houver dano. Primeira expressãozinha que vocês têm que ter em mente aí. O que é iminente perigo público? É uma expressão muito ampla, certo? Há casos em que efetivamente estamos diante de um iminente perigo público. Exemplo, a pandemia. Na verdade, a pandemia é um efetivo perigo público. Alguma coisa precisa ser feita para combater a pandemia. As autoridades têm que agir. Se for o caso, requisitam bens dos particulares. Autoridade competente. Por exemplo, o fiscal de trânsito pode requisitar um leito de UTI? Não, ele não é autoridade competente para isso. Mas uma autoridade de saúde pode requisitar um leito de UTI no Albert Einstein para atender um paciente que não tem plano de saúde, que não conseguiu uma vaga no SUS na periferia de São Paulo? Sim, o secretário de saúde pode, o prefeito pode. Isso está ocorrendo na cidade de São Paulo. O prefeito, pelo que eu vi na imprensa, ele está chamando os hospitais privados da cidade para conversar. Fala, olha, a nossa rede pública está quase entrando em colapso. Se isso ocorrer, vou precisar dos leitos de UTI de vocês. Ele está sendo delicado, ele está sendo cuidadoso, conversando, chamando antes. Mas pelo artigo 5º, inciso 25, ele já poderia requisitar. Interna quem não conseguiu vaga no SUS, no hospital particular, e depois, se houver dano, vamos indenizar posteriormente.
No caso da UTI, certamente vai ter uma indenização posterior. Por quê? Porque é caro manter um paciente num leito de UTI. A discussão vai ser qual é o valor, não é? Mas enfim, para fins de prova, tem que ser um perigo iminente. A autoridade para requisitar tem que ser a competente e o particular não tem o que fazer. Ele tem que deixar a administração pública, a autoridade usar o seu bem. Ele vai ser indenizado depois do uso, se houver prejuízo, ok? Mas aí é o seguinte, esse dispositivo constitucional, ele fala do uso da requisição da propriedade, mas a expressão requisição administrativa, ela é bem mais ampla, tá? Ela abarca não só bens, mas serviços e pessoas, né? Eu sou médico, não atendo hospital público, estou lá no meu super, mega, maxi, hiper consultório. Não tem médico no pronto-socorro do hospital municipal. Descobrem que eu tô lá, sem fazer absolutamente nada. Recebo um telefone do secretário de saúde, do prefeito, e falo: olha, o senhor está sendo convocado para atender os doentes do Covid-19, porque eu não tenho um médico à disposição. Eu posso falar no? Não, eu tenho que ir. É uma requisição administrativa de pessoas e serviços. Vou receber depois, sabe lá quando. Ok? Então, requisição administrativa é o uso de bens, serviços e pessoas pela administração pública em caso de iminente perigo público. Outros exemplos que estão vindo aqui na minha cabeça agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Lembra daquele acidente da Gol? Que o avião caiu na Amazônia, no meio da selva, enfim. Para fazer a operação de resgate, eles utilizaram fazendas lá, uma fazenda, enfim, para ter campo de pouso, refeitório, necrotério. O dono da fazenda poderia falar: não, aqui na minha terra ninguém vai usar. Não, é um caso de iminente perigo público. Caiu um avião lá, precisamos resgatar os sobreviventes, ver se tem sobreviventes, resgatar os corpos. Eu preciso usar a sua fazenda, que é a estrutura. Se tiver um dano, indenizamos depois. E aqui, cuidado. Regra geral: Constituição garante o direito de propriedade. Tranquilo? A requisição administrativa é uma limitação ao direito de propriedade. A autoridade competente pode usar minha propriedade, se for por interesse público. Existe a desapropriação, que é uma exceção ao direito de propriedade. Pela desapropriação, o Estado indeniza o particular antes de tomar a propriedade. Pela Espanha, quer dizer que eu compro a minha mansão, passei no concurso, né, começo a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, compro a minha mansão. Sabe-se lá por quê? Alguém cisma em desapropriar o meu imóvel. Querem construir uma rua, o metrô. Eu vou perder a minha mansão? Sim. Só que assim. Nossa. Sim, só que assim. Enfim. Para fazer isso, a administração pública vai ter que indenizar você antes de tirar a sua propriedade. É uma exceção ao direito de propriedade. A indenização ela é prévia e em dinheiro. Na prática, isso dá uma confusão, porque vão discutir o valor. A prefeitura, o governo do estado, a União vão querer indenizar, mas o proprietário vai falar: peraí, mas vale 100, vocês estão querendo me dar 20? E aí vai para a justiça. Mas vamos discutir isso em aulas posteriores. Qual que é a diferença entre a desapropriação e a requisição? Bom, primeiro a questão temporal, né? A desapropriação, ela pressupõe uma indenização anterior, antes do particular perder a propriedade para o Estado indeniza. A requisição, o particular não perde a propriedade, o Estado vai usar a propriedade, só que a indenização é posterior. Viu?
é diferente, é diferente, é diferente. Para não errar. Desapropriação começa com D. Requisição administrativa. Requisição começa com R. O D no alfabeto está antes do R. Se o D no alfabeto está antes do R e desapropriação começa com D, a indenização vem antes. Requisição está depois de desapropriação no alfabeto. Começa com R. Então a indenização vem depois, se houver. Espanha, não é o mesmo requisito tosco que você utilizou para questão do plebiscito e do referendo? É o mesmo e funciona. Vocês não vão esquecer essa questão temporal da indenização. Na desapropriação, a indenização é prévia. Na requisição, ela é posterior, se houver. Na desapropriação, a indenização é certa. Tem que indenizar, porque o direito de propriedade é garantido, ok? Não se preocupem com desapropriação, eu não vou avançar nesse tema neste vídeo, por quê? Porque é uma matéria mais complexa, existem várias exceções que caem muito em concurso, nós vamos tratar disso em um vídeo específico. Hoje, o que eu quero que vocês tenham em mente? Requisição administrativa é a possibilidade da administração utilizar-se de bens, pessoas e serviços em caso de iminente perigo público, com indenização posterior se houver dano. Lembrem-se do artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Lembre-se, é uma limitação ao direito de propriedade. Lembrem-se, está ligado à pandemia. Ótima questão para ser feita em concursos pós-pandemia. Fico por aqui. Não se esqueçam de deixar o joinha. Não se esqueçam de assinalar o sininho das notificações. Compartilhem os vídeos, ajudem o canal a crescer. Por favor, inscrevam-se no canal. Isso é muito importante para que o canal cresça, para que veicule materiais para os seus estudos. Inclusive, deixem os seus comentários também. O Espanha gosta de conversar com o pessoal. Aceito sugestões de temas para o dicionário jurídico do Espanha. Aceito indicações, sugestões para temas de cursos. Vamos interagir, nos conhecer, ok? Ótimos estudos, meus amigos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, até a próxima.